Los Garotitos Cast. Educação, história, tecnologia e o futuro. Salve, salve galerinha do Los Garotitos Cast. Hoje estamos aqui com um episódio mais que especial. Viemos com um assunto, principalmente os fãs de história, são muito bons. Dessa vez viemos falar sobre a segunda revolução industrial. E agora vou deixar passar a fala para o meu colega Daniel. E é isso aí, hoje eu vou falar sobre a segunda revolução industrial. No momento que o mundo virou uma grande oficina cheia de fumaça, máquinas e ideias novas. E venho aqui com um convidado mais que ilustre. Professor, seja bem-vindo ao Los Garotitos Cast. Apresento para vocês o professor Pedro Henrique Félix, formado na PUC. Acima de tudo, é um prazer enorme estar aqui com vocês. Com licença. Muito obrigado pelo convite e tudo mais. Professor, hoje eu leio uma dúvida aqui que acho que deve ser de uma grande maioria. Afinal, o que faz a segunda revolução industrial? A segunda revolução industrial foi um dos períodos mais transformadores da história. E ela aconteceu no início do século XIX e foi até o início do século XX. E foi nesse momento que surgiram muitas inovações, como motores a combustão, eletricidade e o telefone, avião e um monte de coisa. As indústrias deixou de depender apenas do carvão e passou a depender de novas fontes de energia, como o petróleo e a eletricidade. As fábricas cresceram, a produção em massa começou a se espalhar e as cidades se transformaram rapidamente. Mas nem tudo foram avanços. Esses progressos também trouxeram grandes desigualdades sociais, como condições de trabalho precárias também e novas lutas operárias. No Brasil, os efeitos chegaram um pouco mais tarde, e a urbanização do crescimento de fábricas e o surgimento de novas ideias sociais políticas. Mas, em resumo, a segunda revolução industrial não foi só um salto de tecnologia, mas uma virada completa da forma de viver, trabalhar e pensar no mundo. Excelente explicação, professor. Acho que deu para ter os motores e todo mundo conseguiu entender o básico do processo. E por falar em motores, nosso convidado é um grande pioneiro nessa área. Foi um dos primeiros que começaram nessa área. Eu acho que ele vai entender muito bem o que faz a revolução industrial. E diretamente dos Estados Unidos, o homem que colocou o mundo sob rodas. Ele, senhor Henry Ford. Opa, boa tarde aos espectadores. É uma honra estar aqui nesse podcast. Muito obrigado pelo convite, primeiramente. Mr. Ford, começando diretamente, na sua opinião, qual foi o maior impacto da produção em massa na vida de pessoas comuns? O maior benefício foi tornar acessível às famílias trabalhadoras bens que antes eram de luxo, que eram daquelas famílias que não tinham boas condições, como por exemplo o carro, o automóvel. Hoje em dia é algo que a maioria das famílias tem, mas antigamente era um bem de luxo, entende? Senhor Ford, mas o senhor também foi muito acusado por concentrar muito poder nas grandes indústrias. Como o senhor via isso? Então, não é o tamanho da empresa que importa, e sim os problemas que ela tem. Geralmente, as pessoas olham para as grandes empresas como algo ruim, mas você tem que entender que sem elas não há trabalho, não há como os trabalhadores alimentarem sua família. Ou seja, é só o dono que tem que se responsabilizar por isso. Obviamente tem donos que são horríveis, que acumulam poder e não tratam bem seus funcionários. Não é meu caso. E para fechar esse assunto, o senhor acha que existe um progresso sem responsabilidade social e isso é possível? Jamais. Um progresso que não há responsabilidade, que não melhora a vida humana, é vaidade. Uma fábrica deve servir à comunidade, não apenas aos lucros, não apenas a si mesmo. Os donos de empresas têm que aprender a ligar com seus funcionários, entende? Perfeito, senhor Ford. Obrigado por reservar o seu tempo muito corrido, que eu sei que grandes indústrias não são fáceis de administrar. Uma salva de palmas para o rei da produção em massa, senhor Mr. Ford. Muito obrigado. E agora vamos cruzar o Atlântico e falar de Brasil. Nosso próximo convidado é Domingos Passos, operário e sindicalista exemplo de resistência.
Boa noite, companheiros. É uma honra estar aqui para falar da luta de quem sempre pegou pesado nas fábricas. Senhor Domingos, eu pergunto aqui para o senhor, como eram as condições de trabalho naquela época? Eram duras, meu amigo. Trabalhávamos de sol a sol, com pouco salário e nenhum direito. Adoecia, era mandado embora. O patrão mandava, a gente era obrigado a obedecer. O senhor possuía esse movimento anarquista e sindicalista. O que motivava o senhor? Ver tanta injustiça. A fome dos operários constatava o luxo dos patrões. Então, eu acreditava que se o povo se unisse, podia mudar tudo. A união é a força do trabalhador. Mas e como o governo reagia a essas greves? Com violências, prisões, espancamentos, ameaças, mas mesmo assim ninguém recuava. A luta era por todos nós e ninguém desistia. E o senhor via a industrialização como algo bom ou ruim? Depende de quem se identifica. A máquina pode ser bênção, mas virou instrumento de exploração. O progresso só tem valor quando melhora a vida do povo. Eu imagino que também naquela época tinha uma coisa que era muito ruim, que era a questão do racismo. Como o senhor lidava com isso? Bom, ser negro e filho de ex-escravos me ensinou a resistir desde cedo. E lutar pelos operários era também lutar pelo respeito e igualdade de todos. E se o senhor pudesse mandar uma mensagem para os trabalhadores de hoje em dia? Que nunca abaixem a cabeça. As formas de explorações mudam, mas a união e a coragem continuam sendo nossas melhores armas. Obrigado, senhor Domingos, por estar aqui e dar sua palavrinha. Agradecendo a sua presença. Eu agradeço por ter sido chamado. Agora, depois de entrevistar nossos ilustres convidados, vou passar a voz para o nosso jornalista Maicon, que está na rua falando com o povo. É isso mesmo, pessoal. Hoje nós vamos tentar entender o que o trabalho de ontem influencia no trabalho de hoje. Estamos aqui com um convidado especial, Lucas. Boa tarde, Lucas. Tudo bom? Como você se sente em relação ao trabalho de hoje? Cara, o trabalho de hoje está melhorzinho, tem tecnologia e tal, tem algumas regras, algumas coisas que favorecem o trabalhador, mas está muito pesado ainda. Estou com o meu segundo entrevistado, Daniel, um empresário do ramo de logística. Daniel, como você se sente? Olha só, é um prazer inenarrável estar aqui com vocês. Eu acho que esse tipo de conversa ajuda a aproximar os patrões de seus empregados, que muitas vezes estão do mesmo lado, só tentando fazer o país crescer. Bom, Lucas, a nossa equipe da produção me mandou duas perguntas aqui rápidas. Gostaria que você me respondesse no seu ponto de vista, ok? Pronto. Nos tempos da segunda revolução industrial, o trabalho era repetitivo e pesado. Você acha que hoje as condições melhoraram? Assim, ainda é pesado, ainda é repetitivo, mas deu uma melhoradinha, tá ligado? Tem algumas novas leis para nos ajudar, nos favorecer, mas ainda é pesado, tem muita pressão e tá fora do corre da vida. Gostaria que o senhor me respondesse com sua devida opinião, ok? Ok, pronto. Bom, na época de Domingos Passos, os direitos trabalhistas eram quase inexistentes. Você acha que hoje eles são respeitados? Eu acho que sim, porque a legislação trabalhista mudou muito ao longo dos anos. Logicamente, ainda tem muitos empresários que acabam abusando dela para poder explorar seus trabalhadores. Mas também há aqueles que tentam fazer tudo certo, só que acabam sendo prejudicados por conta de um sistema burocrático. Aqui vai a segunda. Você sente que os trabalhadores de hoje têm voz dentro das empresas? Cara, ao meu ponto de vista, eu não tenho, sabe? Tem muito patrão aí que é mala, quer passar por cima do trabalhador, do funcionário, isso aí tá fogo, tá foda. Não acho que a gente tem voz, a gente é muito calado. Entendi sua situação, Lucas. Bom, vamos para a última pergunta, para encerrar. Bom, a tecnologia e a automação estão substituindo muitos empregos. Isso preocupa você? Olha, eu acho que não. Por quê? A automação é algo que vem crescendo muito nos últimos anos e é inevitável que ela vá acontecer. Porém, com ela podem surgir novos empregos. Então, há apenas um segredo que não devemos se preocupar, que é você ser um funcionário que sempre está tentando aprimorar. Lucas, muito obrigado por participar, viu? Foi um imenso prazer ter você aqui conosco. Digo mesmo. Certo. Voltamos com a equipe da produção. E assim, encerramos mais um episódio de Los Garantidos Cast. Obrigado por ficar até aqui
e ouvir o que foi a segunda Revolução Industrial e ver a entrevista dos nossos convidados. Aqui a gente também reserva o final para agradecer a nossa produção, que nos ajudou em toda a gravação, e que vocês continuem assistindo, porque trouxemos professores, empresários, operários e até jornalismo na rua. E para ressaltar mais uma vez, agradecer a todos os presentes, vocês, telespectadores, o meu colega Daniel aqui, e nossa produção, e nossos ilustres convidados. E é com isso que acabamos o nosso querido Los Garantidos Cast. Até logo. Muito obrigado pela presença. Eu achei muito insano. O Xenado, Barão Vermelho, os caras. Ô, caraca, moleque, bicho.